Olá, amiguinhos. Eu sou o professor Sandro, este é o meu canal e eu espero que, se você chegou até aqui, possa aproveitar bastante essa aula, né? Essa vai ser uma aula sobre reações de adição, uma reação típica dos compostos insaturados. Deixa eu colocar aqui a ligação que caracteriza a insaturação da ligação carbono-carbono. E nesse primeiro estágio da aula, eu queria que vocês aprendessem bem a interpretar duas coisas na simbologia das reações orgânicas que vão ser analisadas aqui. A primeira é a seguinte: quando nós temos uma ligação dupla, todos nós temos conhecimento de que uma ligação dessas é chamada de sigma e uma dessas é chamada de pi. No modelo da teoria da ligação de valência, onde os orbitais atômicos representam as ligações, a ligação sigma é essa ligação em que os orbitais se tocaram frontalmente. Esses orbitais que estão aqui, paralelos, eles representam a nossa ligação π dessa figura, dessa representação na estrutura da molécula. Por que é importante você entender bem isso? É coisa tão simples, mas tão importante de entender. É porque quando nós fizermos as reações, vai ser muito comum ao longo dessa aula você observar eu fazer isso. Ou eu quebrar a ligação π desse modo, né, parecendo uma quebra homolítica. E quando fazemos esse tipo de quebra de ligação homolítica, você vai partir do princípio que cada carbono ficou com seu elétron desemparelhado e a partir daí os reagentes poderiam atacar esses carbonos. Essa é uma simbologia bastante útil nesse conteúdo, né? Representar a ligação π quebrando ela ali no meio. Mas a simbologia mais apropriada, obviamente, quebras homolíticas acontecem ou quando átomos livres atacam a ligação π, ou quando fótons incidem sobre ela. Mas a maneira também muito comum de representar a ligação π é fazendo esse movimento de setas aqui, ó. Pegar o par de elétrons e mover para cima do carbono. Quando fazemos esse movimento de seta, o que nós estamos dizendo é que esse elétron desse carbono, ele agora está localizado, a ligação π está desaparecendo, em um único orbital, certo? De tal maneira que este carbono que está aqui, ele está com seu orbital vazio. Aqui nós temos um orbital vazio. Enquanto que este carbono está com este orbital completo. Você vai ter um orbital vazio e um orbital que está preenchido, um orbital que está completo. E isso é importante porque este carbono receberá uma carga positiva. Deixa eu tirar esse tracinho daqui que está atrapalhando. Ele receberá uma carga positiva sobre ele. E este carbono que recebeu o par de elétrons receberá uma carga negativa sobre ele. Aqui não está legal a simbologia, porque essa simbologia não é para isso, né? Eu estou usando a simbologia para vocês que estão acompanhando essa aula poderem entender o que vai ser representado aqui. Quando eu faço esse movimento de seta, esses dois elétrons estarão agora sobre este carbono, enquanto que este carbono está positivamente carregado. Enquanto que este carbono, que está com dois elétrons, vou colocá-los aqui, está negativamente carregado. Então isso é importante. Quando o carbono tiver com uma carga negativa sobre ele, ao longo das explicações dessa aula, significa que o par de elétrons está sobre ele. O carbono que tem uma carga positiva sobre ele, significa que ele está com um orbital vazio. E isso vai ser muito importante nas reações de adição. Dominar isso, gente, acreditem, facilita demais o contexto. Então, se você tem, por exemplo, um composto como esse, isso aqui seria o propeno, escrito na fórmula de linha, né? Se porventura eu fizer esse movimento eletrônico aqui, ó, fizer essa flechinha, o que está representado aqui é o seguinte, ó, aqui tem um CH3, esse carbono, aqui você tem um CH, aqui estava a dupla e aqui está o CH2. Esse movimento de seta fez com que eu esteja considerando agora que o par de elétrons está nesse carbono e esse carbono está positivo. Ou seja, os dois elétrons migraram para cima de um carbono, então significa que eu tenho um carbono negativamente carregado e um carbono positivamente carregado. Isso é fundamental para a gente compreender bem as reações de adição, certo? Esse movimento de setas que a gente usa muito em química orgânica precisa ficar muito claro na sua cabeça, porque você vai entender, inclusive, a leitura dos livros que vocês usarem para estudar.
Esse é o ponto introdutório dessa aula e a partir de agora eu vou desenvolver os tipos de reações de adição. Como eu falei na introdução, reações de adição são reações que acontecem em compostos insaturados. Compostos insaturados são compostos que têm uma ligação π, né? No caso da química orgânica, os compostos que vão realizar esse tipo de reação basicamente são os hidrocarbonetos insaturados, os alcenos, os alcinos e os alcadienos. Obviamente, compostos cíclicos insaturados também. O benzeno, ele tem ligações π, mas dificilmente sofre reações de adição, e a gente vai deixar isso para um outro tópico, para a aula de reação de substituição eletrofílica no benzeno, porque o benzeno, devido à ressonância, acaba sendo estabilizado por ressonância. E, obviamente, a carbonila, né? C-O. Tem uma ligação π importante ali, que também tem esse movimento de setas, esse movimento eletrônico, que vai facilitar o nosso entendimento. Então, esse é o primeiro ponto da aula, entender a estrutura da ligação π. Não tem como estudar a reação de adição sem entender a estrutura da ligação π. Agora, a gente também pode, de maneira muito simples, né? Muito didática para vocês, fazer a seguinte representação também importante. Via de regra, uma reação de adição, ela acontece quando você tem o composto insaturado. Eu estou usando um alceno aqui, uma molécula C-C, mas é um composto com ligação π. E isso vai ser colocado na presença de um reagente qualquer que eu vou chamar de Z-Y. Eu podia ter representado por AB. Eu vou usar as letras AB, que são mais fáceis da gente rememorá-las, né? Um reagente qualquer. Veja só. Aqui é importante, mais uma vez, aprender a simbologia da química. O reagente carbônico nós chamamos de substrato. Então, isso aqui vai ser o meu substrato. Isso aqui vai ser o meu reagente. Mas, Sandro, os dois não são reagentes? É lógico que são. Mas a química orgânica admite essas terminologias e elas não são úteis. Porque quando eu me referi ao reagente, eu estou pensando naquilo que vai atacar o substrato, que é a parte carbônica. Aí, de maneira muito simplista, nós podemos fazer isso, ó. Quebrar aqui o tracinho, colocar A em cima de um carbono, colocar B em cima de um carbono. Isso parece ser útil, e aí é óbvio, né? Se eu faço essa simbologia, eu posso representar o produto disso, por exemplo, dessa forma que está aqui, ó. B entrou no segundo carbono, A entrou no primeiro carbono, o que era insaturado tornou-se saturado. Beleza, isso não é uma simbologia ruim, uma ferramenta ruim. Mas isso nos limita a entender várias coisas que acontecem nessa aula. Sem que precise complicar, mas nos limita a tomar decisões, a classificar reagentes e assim por diante. Então você pode até fazer isso para introdução dos seus estudos, mas não pode ficar nisso, certo? O que é que tem que mudar aqui? Bom, em primeiro lugar, tem que mudar o seguinte. Para atacar o alceno, vou chamar de alceno, mas o composto insaturado, é interessante, é importante que você tenha aqui ou átomos livres radicais, ou seja, seria uma reação de adição radicalar, átomos atacando a ligação, nós vamos ver um exemplo disso daqui a pouco, ou que você tenha um eletrófilo. Lembrem-se, eletrófilos são espécies químicas carregadas positivamente. A tendência de uma reação de adição é que o eletrófilo ele seja atraído pela nuvem π. Na verdade, o que acaba acontecendo aqui é que a região de carga negativa da ligação π pega esse átomo. Tem a tendência de pegar esse átomo. Eu vou usar uma simbologia aqui para que vocês compreendam os estágios dessa reação, porque depois eu vou só aplicá-las mecanicamente para cada caso e vocês vão saber que quem atacou foi o eletrófilo, quem atacou foi o eletrófilo. Qual é a ideia que eu quero passar para vocês aqui? Quando essa espécie for atraída pela ligação π, esse par de elétrons vai migrar para o elemento B, porque B vai ter uma carga negativa, eletronegativa, ele vai puxar elétrons. E essa espécie A está com essa carga positiva porque a nuvem eletrônica está mais deslocada para B. Quando isso acontecer, gente, vai se formar uma estrutura importante para a reação de adição, que nós chamamos de estado de transição. Como é que representa o estado de transição?
A gente representa assim o estado de transição. Nós temos uma ligação química ainda efetiva, a ligação sigma, as ligações anteriores que permanecem aqui, mas observem o seguinte, aquela ligação π, ela vai atrair a espécie A, o eletrófilo. O que é que representa essa figura? Deixa eu fechar aqui o colchetes, tá? Essa figura está representando o seguinte, quando uma reação vai acontecer, cineticamente, né, você tem aqui energia e aqui nesse eixo você tem o caminho da reação. Vamos considerar essa reação aqui geral, hipotética, né? Quando essa reação vai acontecer, o primeiro estágio que eu tenho que acontecer é quebrar ligações. Então é uma etapa que absorve energia. O que está representado aqui, o que está aqui representado é o que se forma nesse ponto de máximo desse perfil de energia. Isso aqui é o estado de transição. Na aula de cinética, né, quando a gente estuda cinética, isso aí é o complexo ativado. A partir desse estágio aqui, a partir desse ponto, que a gente usa essa simbologia às vezes para representar, né, duas coisas podem acontecer. Essa espécie pode migrar para cima desse átomo ou pode migrar para cima desse átomo. Ela pode migrar para qualquer um dos lados. Ou seja, a ligação química pode ser efetivada desse lado ou desse lado. Qualquer lado que você pegue, e isso vai depender da reação, vai se formar, isso vai diminuir a energia até um ponto aqui de mínimo e vai se formar uma coisa chamada carbocátion. O carbocátion se forma nesse poçozinho aqui da energia que vai subir novamente. Nessa minha figura, seria, por exemplo, o seguinte. Vamos admitir que A migrou para cima desse carbono. Se A migrar para cima desse carbono, por exemplo, né, o que é que vai acabar acontecendo? O lápis caiu, gente. Fica tranquilo. Vai acabar acontecendo o seguinte, ó. Vai se formar C, a espécie química A que fez a ligação, eu disse que ela migrou para cá, as outras ligações que estavam aqui, essas que estavam aqui e uma carga positiva aqui, lembram? Essa carga positiva é a carga que está gerando o que nós chamamos de carbocátion. Bom, eu não estou fazendo um mecanismo de uma reação, mas está faltando agora a espécie B atacar esse carbocátion. A energia vai subir um pouquinho novamente, até que a reação química se complete, por exemplo, com um perfil como esse. Quem é que vai fazer agora, às vezes, né? Está faltando somente a espécie B, que eu representei aqui, ó, B vai atacar o carbocátion. Então você nota que essa reação acontece em duas etapas, em dois estágios. Ela não é uma reação cineticamente chamada de elementar. Ela tem duas etapas, uma etapa mais lenta, uma etapa mais rápida. A etapa mais lenta é a formação do carbocátion e a etapa mais rápida é a que termina a reação, que é o ataque do nucleófilo. Quase todas as reações de adição se comportam desse jeito. Elas só podem mudar de uma forma ou de outra, dependendo se isso aqui vai ter quebras homolíticas ou heterolíticas. Mas os estágios são esses. Formação do estado de transição, formação do carbocátion ou de um radical, porque vai depender se isso aqui vai ser com cargas ou sem cargas, e posteriormente a quebra final da ligação, o ataque do nucleófilo ou o ataque do outro radical. Isso é importante porque você vai ver sentido nas coisas que eu vou representar a partir de agora. Mas o meu primeiro ponto é esse, ó. Toda reação de adição se comporta mais ou menos sobre esse perfil. Duas etapas no mecanismo, e na primeira etapa você tem o ataque do eletrófilo à ligação π, e na segunda etapa o ataque do nucleófilo ao carbocátion. Bom, se você tem estudado para o Exame Nacional do Ensino Médio, esse termo carbocátion já apareceu pelo menos umas 2 vezes ou 3 no Exame Nacional do Ensino Médio. É importante você estar atento a ele. O que é um carbocátion? É um cátion que está com a carga positiva em cima do carbono. Então, dada essa é a introdução dessa aula, vamos para os casos das reações de adição. E aí, a partir de agora, eu não vou fazer mais os mecanismos, exceto quando eu for citar a regra de Markovnikov. Mas a primeira reação de adição que a gente vai estudar, que a gente vai ver aqui nessa aula, agora eu já posso apagar esse modelinho, né? Você vê que, vou repetir, você teve a ligação π, essa região de centro negativo pega a espécie positiva, aqui tem uma quebra heterolítica, forma-se o estado de transição.
O estado de transição organiza a formação do carbocátion, então isso aqui está nessa região aqui do perfil. E finalmente, a segunda etapa desse perfil, né, é a formação, é o ataque do nucleófilo B-, B tenha ficado com carga negativa. Isso vai ficar claríssimo na regra de Markovnikov. Então vamos à frente, vamos adiante. Eu quero começar pela reação de hidrogenação. A reação clássica, a reação de hidrogenação, fácil de completar, que é a reação do hidrocarboneto, do insaturado, ou do composto insaturado, com hidrogênio, né? Aqui então, só tem uma coisa relevante para a gente lembrar, né? Primeiro, hidrogenação catalítica. A hidrogenação catalítica é a reação em que você vai ter aqui o meu hidrocarboneto, vou representá-lo aqui C dupla C. O que eu explicar para um alceno, eu posso estender o raciocínio para os outros compostos insaturados. As variações que podem acontecer são mínimas, então não precisa você ficar muito preocupado. Eu vou colocar isso para reagir com H2. O problema é que a energia da ligação HH é relativamente alta. Quebrar a ligação hidrogênio-hidrogênio não é uma tarefa das mais simples. E para ajudar essa reação, uma proposta de mecanismo que acontece, né, o mecanismo dessa reação não é muito bem apresentado na literatura. Então eu vou fazer também aqui uma simplificação. Mas, via de regra, o que acontece nesse caso é que eu vou ter aqui um metal. Via de regra, o metal pode ser platina, paládio ou níquel. Um desses três metais que vai agir enfraquecendo as ligações hidrogênio-hidrogênio. Completar essa reação é simples. Os dois átomos são iguais. Não importa que mecanismo eu fizesse, o que vai acontecer aqui é que eu vou adicionar a ligação π, eu vou desenhar aqui uma proposta do que acontece no mecanismo. Um hidrogênio vai para um carbono, o outro hidrogênio vai para o outro carbono. Essa reação, ela acontece do jeito que está aqui mesmo, ou seja, os dois hidrogênios se adicionam ou por cima ou por baixo da molécula, e a gente chama isso na reação orgânica de adição sim. Sim, porque está acontecendo de maneira sinérgica, está acontecendo os dois do mesmo lado, certo? E por que acontece dessa maneira? Bom, a proposta de mecanismo para essas reações catalisadas por metais nobres é que a superfície metálica, então, vamos imaginar aqui, né, que eu tivesse aqui um metal qualquer, pode ser paládio, por exemplo. Admita que isso aqui está em perspectiva, né? E essa é a superfície de um metal. Uma chapa metálica, tá? Isso aqui de paládio. Paládio é um metal nobre que aparece principalmente nesses casos, né? O que é que está aqui representado? A ideia, a proposta de mecanismo para essa reação é que a molécula de hidrogênio, H-H, ela vai ser relativamente atraída pela superfície do paládio. O paládio é um metal, os metais têm um tipo de ligação bem peculiar chamada ligação metálica, e a ligação metálica pressupõe que os elétrons mais externos do paládio, eles têm alguma mobilidade, né, formando o que a gente chama de mar de elétrons, e de tal maneira que esses hidrogênios ficam adsorvidos. Essa palavra é importante, tá? Adsorvidos. E isso, enquanto está acontecendo, enfraquece essa ligação aqui. Essa ligação é como se o hidrogênio estivesse sendo um puxado para um lado e um puxado para o outro. Ora, a proposta de mecanismo é que quando esses hidrogênios adsorvidos estão aí na superfície, a molécula do meu hidrocarboneto, vamos representá-lo aqui, a minha molécula do hidrocarboneto, do meu alceno ou do meu alcino, ela vai se aproximar disso. E nessa aproximação, deixa eu pegar o lápis que caiu aqui, a ligação π irá se quebrar, o hidrogênio atacará esse carbono, o hidrogênio atacará esse carbono. Bom, é como se fosse alguma coisa mais ou menos assim. Aqui está a superfície metálica, o hidrogênio está aqui na superfície, a molécula do alceno vem aqui, pega ele e vai embora. É como se fosse uma
uma linha de produção, né? O hidrogênio está na superfície, a molécula vem aqui, pega e vai embora. O produto disso, o produto dessa reação, é o meu composto saturado. A ligação π desapareceu. Eu tenho agora aqui hidrogênios, os hidrogênios que estavam aqui entraram. Bom, as reações de hidrogenação são importantes na indústria, por exemplo, né? Para hidrogenar, transformar gordura vegetal hidrogenada a partir de óleos, né? O que são óleos, né? São misturas de lipídios, né? De glicerídeos, onde a maior porcentagem é de ácidos graxos insaturados. Então, se eu for hidrogenando as insaturações do ácido graxo insaturado, eu vou diminuir a concentração de ácidos graxos insaturados, eu vou começar a aumentar a concentração de ácidos graxos saturados, e ao mudar a composição disso, eu estou saindo de um óleo e transformando isso numa gordura, só que foi de maneira sintética, né? É uma síntese experimental, então nós chamamos isso de gordura vegetal hidrogenada. Essa é a clássica reação de hidrogenação catalítica. Então deixa eu fechar o ponto aqui. Essa reação precisa da catálise porque a ligação hidrogênio-hidrogênio é difícil de quebrar. Então, numa forma de enfraquecê-la, o hidrogênio é adsorvido na superfície metálica, e aí o alceno, que tem uma ligação π relativamente fácil de quebrar, né? É bastante suscetível de quebrar, ele vai aqui, se adiciona, e o que era insaturado transforma-se num composto saturado. Beleza? Então, por exemplo, né? Deixa eu fazer um exemplo aqui. Vou apagar a catálise, né? Mas um exemplo disso seria nós termos a hidrogenação de qualquer hidrocarboneto. Mas suponha, né, que eu tivesse a hidrogenação desse hidrocarboneto aqui, ó, o but2eno. E tivesse assim, você está estudando e apareceu H2, paládio, /carbono. Isso aqui é uma maneira de representar essa mistura de catalisadores, tá? O paládio, o carbono serve como adsorvente também. Adsorvente com D. Cuidado dessa palavra que não é absorvente, é adsorvente. Como é que você completaria essa reação? Bom, enfim, você completaria essa reação quebrando a ligação π, e o que era um composto insaturado torna-se um composto saturado. Bom, se você tem dificuldades ainda na simbologia da química orgânica, a minha orientação para os meus alunos sempre é que se você tem dificuldade com a simbologia, faça o básico. E o que é fazer o básico? Se você não consegue ver quantos hidrogênios tem nessas coisas, complete a tetravalência do carbono. Ou seja, esse carbono aqui só tem um hidrogênio, esse carbono aqui só tem um hidrogênio. E aí, esses carbonos aqui, ó, aqui tinha um hidrogênio, aqui tem um hidrogênio, mas não entraram outros dois hidrogênios, que eu vou representar de azul, entrou esse hidrogênio e entrou esse hidrogênio. Está aqui a reação de hidrogenação de um alceno. Qual é o cuidado que você tem que ter se aqui for um alcino? O cuidado que você tem que ter é o seguinte. Se o meu composto, o meu substrato for um alcino, como por exemplo o prop, vamos fazer o but2ino, essa molécula aqui, e eu coloco H2, essa reação vai depender, o produto final depende da quantidade de H2 que eu colocar. E ela ainda tem um detalhe também importante. É que se eu apenas hidrogenar uma ligação π aqui, eu posso produzir uma mistura de produtos. Eu posso produzir isômeros cis e trans desse produto. Bom, nessa aula não vai ser o objetivo disso, senão a gente ficaria detido demais nas particularidades e eu quero que essa seja uma aula introdutória, uma aula geral. Mas o meu ponto é, se eu faço a hidrogenação disso, o que era uma tripla vira uma dupla, e se eu continuo hidrogenando, o que era uma dupla vira uma ligação simples. Está aqui a reação de hidrogenação de alceno e de alcino. Beleza, amiguinhos? Tranquilidade? Então agora vamos para o outro estágio. Nós vamos agora para uma reação de halogenação. As reações de halogenação, deixa eu apagar aqui. As reações de halogenação, elas envolvem halogênios, né? Sobre os halogênios, é importante você lembrar, né? Halogênios são substâncias muito reativas. Então, via de regra, o halogênio não precisa de muita ajuda para reagir com o composto que tem insaturação. Por quê? Porque a insaturação já é relativamente bastante reativa,
a região que tem a insaturação, e o halogênio também é bastante reativo. Então, o máximo que uma reação dessa pode precisar é de algum solvente, alguma coisa que facilite a superfície de contato dos reagentes, mas a reação será relativamente rápida. O princípio é simples, tá? Temos aqui o nosso alceno novamente. Está aqui o meu alceno e está aqui o nosso halogênio, que nós, em química orgânica, costumamos representá-los pela letra X. Vai ser X2. Bom, aqui, quando você escreve o produto, você pode, insisto, você pode fazer o básico. Qual é o básico? Quebra a ligação π, vem um halogênio para um carbono, vem um halogênio para outro carbono. Não tem problema. Você completaria essa reação com os dois halogênios que estão aqui. Mas eu preciso dizer para vocês algumas coisas. A primeira é a seguinte. Essa reação tem a tendência de acontecer da seguinte forma. Então, por exemplo, se eu tivesse aqui C, dupla C, H, CH3, vou fazer com hidrogênio aqui na ponta. Vou fazer o propeno. Eu estou escrevendo a fórmula condensada, né, com as ligações aparecendo, para facilitar o aprendizado nessa aula. E eu vou colocar isso para reagir com cloro. Agora vai fazer diferença aquele mecanismo que eu mostrei para vocês, aquela proposta ali introdutória. Se vocês olharem a outra aula, a aula que eu dei sobre classificação dos reagentes, depois eu vou colocar o link dela aqui na descrição do vídeo. Se vocês olharem a aula que eu dei de classificação dos reagentes, eu disse que uma molécula como essa tem a tendência de ter quebras homolíticas. Mas veja, nesse caso, a quebra não vai ser homolítica, porque primeiro eu não estou envolvendo fótons, luz. Então, o que acaba acontecendo é que quando essas moléculas colidem, mesmo isso aqui sendo átomos iguais, as repulsões entre a nuvem da ligação π e os elétrons do cloro vão fazer isso aqui ficar com uma carga parcialmente positiva e uma carga parcialmente negativa. Eu sei, você pode estar pensando, mas Sandro, como é que pode isso? Pode porque os elétrons que rodeiam esse cloro sofrem repulsões com os elétrons da ligação π. E aí, a ligação π vai pegar o cloro de carga positiva. O cloro de carga positiva é o eletrófilo, porque quem vai atacar a ligação π é um eletrófilo, um amigo do elétron, certo? O que é que formaria aqui nesse caso? Formaria aquele estado de transição, ó, gente, ó. C, vou desenhá-lo aqui, ó. Pontilhado, né? Se é um estado de transição. Aqui vai ficar o cloro que chegou. Esse é o estado de transição, tá, gente? Tá aqui. Uma carga positiva aqui no meio. O outro cloro está esperando a reação acontecer. Aconteceu esse movimento, tá? O que é que a gente mostrou ainda há pouco? Essa ligação tanto pode vir para esse lado quanto para o outro. Vamos supor que esse cloro viesse para cá. Se esse cloro migrar para o carbono da esquerda, essa carga positiva vai para o carbono da direita. Então, qual seria o desenho disso aqui? Seria C, o cloro que entrou, o carbono com carga positiva. Está aqui a minha estrutura. Essa etapa é a etapa daqui, da formação do carbocátio. O que é que falta agora para atacar esse carbono? Vocês já viram que falta agora atacar o cloro. Quando esse cloro atacar este carbono, eu vou formar o produto com os dois halogênios. O detalhe importante é que, via de regra, como esse cloro é um átomo grande, o bromo é um átomo grande, o iodo é maior ainda, há uma dificuldade de aproximação desse cloro pelo mesmo lado. Então, para que sua mente fique bem organizadinha, bem treinada, tente criar o bom hábito de representar as adições de halogênios dessa maneira, ó. E a adição dessa maneira nós chamamos de adição anti. A ideia de que vai para o lado oposto. Preste atenção que isso aqui não é um isômero trans. Isso é uma conformação, porque essa ligação tem liberdade rotacional, ela pode girar, mas a tendência dessa molécula é ficar com os halogênios de lado oposto. É uma adição anti. A outra adição de hidrogênio era uma adição SIN. S-I-N. Era no caso da hidrogenação. Aqui, os
as espécies que vão chegar, elas vão entrar em lados opostos da estrutura. Belezinha? Então, por exemplo, deixa eu deixar vocês observarem aqui o quadro, né? Bonito esse mecanismo, né? Eu vou deixar vocês observarem uns instantes e eu quero que vocês observem um exemplo disso, sem ter que fazer o mecanismo, né? Sem ter que fazer as etapas, né? Se você tivesse que completar uma reação como essa que está aqui, ó, por exemplo, né? O propeno, na presença de bromo, qual seria o produto dessa reação? Essa reação, via de regra, ela tem tetracloreto de carbono como solvente. Isso daqui, ó, formaria quem? Um bromo aqui, vai entrar um bromo nesse carbono, a ligação π desaparece, vai entrar um bromo nesse carbono. Perfeito? É uma reação de adição. Essa reação chama-se bromação. Se o halogênio fosse cloro, seria uma cloração. Certo? Essa reação aqui é particularmente importante em química, né? Porque o bromo, ele é um líquido de cor alaranjada. E quando nós queremos saber se um composto é insaturado, né? Se a gente quer saber experimentalmente se um composto é insaturado, via de regra nós fazemos um teste de bromo. O que é o teste de bromo? É colocar bromo no composto, no substrato. Porque se o substrato for insaturado, o bromo se adiciona e a cor desaparece. Se o substrato for saturado ou se o substrato tiver anéis aromáticos, o bromo não se adiciona tão rapidamente. E aí você pode tomar suas decisões em relação a isso. Tá? Aqui, a reação de halogenação. Nesse caso, eu usei o bromo como exemplo, mas aqui no mecanismo eu coloquei o cloro. Perfeito, gente? Bom, vamos em frente. Só faltam duas situações importantíssimas para a gente terminar essa aula, para não ficar uma aula tão longa. Qual é a próxima situação? A próxima situação é a adição de halogenidreto, adição de HX. Essa reação é importante porque o mecanismo que norteia ela foi proposto por um químico russo, um químico chamado Vladimir Markovnikov. E isso dá origem a uma regrinha, né? E ela vai fazer todo sentido nessa aula quando vocês verem o mecanismo. Então, letra C, adição de HX. Essa reação é a que segue a regra de Markov-Nikov. O que é que diz a regra desse cara, né? Como a molécula aqui não é simétrica, os dois átomos são diferentes, faz diferença onde você vai colocar esses átomos. Certo? Faz diferença. Por exemplo, ó, se eu tenho o propeno CH3, CH dupla, CH2 e coloco ele para reagir com HCl, um detalhe importantíssimo aqui. Essas reações, elas não podem ter água como solvente, tá certo? Porque a água pode competir com essa substância. E aí pode ser a água para adicionar ou pode ser essa substância para adicionar. Então, normalmente usa-se um solvente aqui apolar, um solvente polar, como o de clorometano, ou acetonitrila, pode ser usado também. Acetonitrila não é nem tão bom. Enquanto eu falava aqui, percebi, acetonitrila tem uma tripla, não vai ser bom porque ele pode se adicionar a tripla. Diclorometano seria o solvente aqui. Enfim, qual é o lance aqui? Quebro a ligação π, vamos fazer o básico. Só que qual é o problema? Eu posso colocar o hidrogênio nesse carbono e o cloro nesse carbono. É uma possibilidade. Perfeito, a possibilidade existe. Se fosse essa possibilidade, o meu produto seria CH3, CH2, CH2 e o cloro que entrou. Botei o cloro nesse carbono, botei o hidrogênio nesse carbono, que era CH, virou CH2. O problema é que a reação poderia também ter sido diferente. Eu poderia ter levado, por exemplo, o cloro para este carbono e ter levado o hidrogênio para este carbono. Se eu tivesse feito esse caminho, então eu teria CH3, CHCl, CH3. O que os químicos observaram foi que esse produto se forma muito pouco. O produto que se forma majoritariamente nessa reação é esse produto aqui, ó, com cloro no carbono secundário. E aí, o Vladimir Markovnikov, ele
investigou essa reação e propôs um mecanismo para ela, que vai ser aquele mecanismo que eu acabei de mostrar para vocês mais uma vez com cloro. Só que a diferença é que no HCl, necessariamente quem ataca a dupla é o hidrogênio. Vamos ver isso? Então deixa eu apagar aqui e nós vamos ver essa reação de adição da regra de Markovnikov. Qual vai ser o lance aqui? Ó, o princípio é esse, ó, CH3, CH dupla, CH2 mais HCl. Aqui eu vou colocar diclorometano. DCM é diclorometano, tá bom? Não precisa saber qual é a fórmula, é só o solvente isso aqui. Isso é só para vocês se familiarizarem com a simbologia. Bom, a regra de Markovnikov, se for para usar ela nua e crua, é só você colocar hidrogênio nesse carbono, cloro nesse carbono. Porque o enunciado dela diz o seguinte, na adição de HX, ó, HX, o hidrogênio vai para o carbono mais hidrogenado, e o halogênio vai para o carbono menos hidrogenado. Isso é chamado de regra de Markovnikov. Por que é desse jeito? É isso que essa aula vai mostrar para vocês agora. É desse jeito pelo seguinte, porque isso aqui vem para o hidrogênio. Lembre-se, esse hidrogênio está positivo, esse cloro está negativo. E a ligação vem para cá. Tá claro que a ligação π atraiu o hidrogênio, o par de elétrons ficou com cloro, vai formar Cl-, e o hidrogênio vai formar aquele estado de transição que já é a terceira vez que aparece nesse nosso encontro aqui, né? Nessa nossa aulinha. Ó. Tá assim minha molécula. Ó. E aí, aquele hidrogênio está preso aqui. Ó. Tá desse jeito o hidrogênio. Deixa eu desenhar aqui agora o colchetes e aqui eu preciso explicar alguma coisa para vocês. Se o hidrogênio migrar para o carbono da direita, vou chamar de caminho número 1, se esse hidrogênio se ligar nesse carbono, essa carga vem para esse carbono. Perfeito? E aí, o meu intermediário do caminho número 1 seria CH3, CH com a carga positiva, CH3. Tá vendo que era CH2 e o hidrogênio veio e virou CH3? Vou colocar até de cor diferente para que fique claro para vocês. Ó, CH2 e o hidrogênio que se conectou aqui, ó, virou CH3. Esse é o caminho número 1. Mas se o hidrogênio migrasse, por exemplo, para o lado esquerdo aqui, ó, se esse hidrogênio viesse para cá, vou chamar de caminho número 2, a minha estrutura geraria o seguinte carbocátion, CH3, CH, eu vou colocar o hidrogênio aqui para você ver que ele entrou nesse carbono. E aqui, ó, CH2, carga positiva. Qual é a diferença desses dois carbocátions? Aqui é importante. É que esse carbocátion está com a sua carga no carbono primário. E este carbocátion está com sua carga no carbono secundário. O estudo da energia desses carbocátions mostrou aos químicos que, por exemplo, se aqui tivermos energia, e numa estrutura carbônica que haja carbono terciário, carbono secundário e carbono primário, as energias de ativação desses intermediários seguem essa ordem. Ó. Isso aqui seria para carbono terciário, essa seria para carbono secundário e essa seria para carbono primário. O que é que isso aqui está dizendo para a gente, pessoal? Que quando eu tenho duas possibilidades de formar carbocátion ou radicais, porque isso aqui também serve para radicais, entre o carbono secundário e o carbono primário, o secundário se forma mais rápido. E ainda por cima ele tem menos energia. Ele é um carbocátion mais estável, porque ter menos conteúdo energético é ser mais estável. Se tivesse a possibilidade de ter um carbono terciário comparado com secundário, a preferência era para o terciário. Entre terciário e primário, a preferência é para o terciário. Entre secundário e primário, a preferência é para o secundário. Ou seja, esse carbocátion praticamente não irá se formar. E aí você vai entender o que é a regra de Markovnikov. O hidrogênio tem que vir para o carbono mais hidrogenado, porque ele vai gerar o carbocátion mais estável. Então, próximo passo, já que o carbocátion que fica é esse, qual é a próxima etapa desse mecanismozinho?
é o ataque do Cl-, né? Primeiro teve o ataque do hidrogênio, agora tem o ataque do Cl-. O produto dessa reação, deixa eu ver se eu consigo fazer bonitinho aqui. O quadro é pequeno, né? Para essas videoaulas, mas enfim. O produto disso agora seria CH3, CHCl, ó, não ficou legal. Deixa eu melhorar aqui. Eu posso melhorar isso aqui, tá? Eu vou colocar o cloro aqui do lado, tá, gente? Ó, Cl- vai atacar, que é o ataque do nucleófilo. Esse cloro vem para cá, ó. E qual vai ser o produto disso? Agora cabe aqui embaixo. A flechinha está colocando o produto dessa etapa. CH3, CHCl, CH3. Tá aí. Regra de Markovnikov. O hidrogênio se adiciona ao carbono mais hidrogenado. Perfeito? O último tópico importante aqui, bom, essa adição de HX também serve quando o reagente é água. O substrato é um alceno e o reagente é água. Quando o reagente é água, essa reação precisa de catálise, e aí esse eu não vou colocar o mecanismo. Vocês podem pesquisar na literatura, vocês têm bons livros de química. Há bons livros de química para você consultar isso, né? O livro da Paula Bruce, o próprio livro do Solomon, são bons livros que você consegue consultar isso, se você precisar ver o mecanismo. Se você vai fazer só o Enem, não precisa estudar mecanismo. Mecanismo de reação não é algo que os caras vão exigir que você saiba fazer, tá certo? Mas, se você quiser aprofundar, pode pegar um desses livros que eu citei. O ponto aqui é que a gente pode adicionar água nessas reações. E quando se adiciona água nessas reações, o fundamento é o seguinte, vou apagar, vou colocar aqui letra D para terminar, ela também vai seguir a regra de Markovnikov, mas eu não vou colocar o mecanismo, tá certo? Então, vamos em frente. Só falta a adição de água, é o que serve para vocês desenvolverem já o estudo desse assunto, tá, gente? Se você está gostando dessa aula, você pode dar um like aí, pode compartilhar depois para o amiguinho, para a amiguinha, e faz aí o meu canal desenvolver, tá bom? Bom, qual é o último caso aqui, letra D? É a reação de hidratação catalisada por ácidos. Ó, gente, eu não vou colocar o mecanismo dessa reação, mas isso aqui precisa estar no texto da aula para você lembrar que essa reação, a gente vai usar uma espécie de macete aqui para facilitar o aprendizado, o entendimento, mas não é preciso você fazer o mecanismo. Qual é o lance aqui, né? Mais uma vez eu tenho um alceno, CH3, CH dupla CH2. Por que eu estou usando sempre o propeno, né? Porque o propeno, o que eu explicar para ele, você pode estender para qualquer alceno. É só você prestar atenção onde é que está a dupla. Essa reação ela vai acontecer na presença de água e catalisada por um ácido que quase sempre é o sulfúrico. Quase sempre é o sulfúrico. Não é bom que seja o clorídrico, pela razão que eu acabei de mostrar. Porque se aqui for o ácido clorídrico, ele também podia ir para a dupla. Então a gente vai usar o ácido sulfúrico. Como é que é o macete para você completar uma reação dessa? Aqui a gente vai pegar e escrever a água da seguinte forma: HOH. Eu quero que fique claro demais nesse vídeo, que você não pode esquecer isso. Água não é HOH. Água não é HOH. Água é um oxigênio no meio, um hidrogênio de um lado e um hidrogênio do outro. A gente escreve água assim por uma questão meramente de aprendizagem, tá certo? Didática. Água não é HOH. Mas aqui a ferramenta é útil, porque se eu separo ela dessa maneira, e isso aqui seria mais e esse aqui menos, eu posso aplicar a regra de Markovnikov do mesmo jeito. Porque o que é que eu faço agora? É como se o OH- fosse o halogênio da adição de HX. E aí, o fundamento é o seguinte, ó, o hidrogênio aqui vai para o carbono mais hidrogenado, a hidroxila vai para o outro carbono, e qual seria o produto? Seria isso aqui, ó, CH3, CH, o OH aqui entrou, e o outro CH3. Ó,
o hidrogênio veio para o carbono mais hidrogenado, a ligação π se quebrou. O hidrogênio veio para o carbono mais hidrogenado e a hidroxila veio para o carbono menos hidrogenado. Essa reação segue a regra de Markovnikov. Bom, é óbvio que os químicos se preocuparam em investigar situações que não seguem a regra de Markovnikov. As reações que não seguem a regra de Markovnikov, elas vão ser apresentadas em uma outra videoaula, tá certo? Que são os casos da regra de Karash, que é quando você faz a adição na presença de peróxido, e nos casos da hidroboração. Isso vai ser uma outra videoaula para complementar essa, mas essa é muito específica já para o ensino superior. Não seria uma aula para alunos do ensino médio, tá bom? Mas eu vou preparar essa aula também aqui no meu canal. No mais, queridos, se porventura você tivesse que completar uma reação como essa, por exemplo, né? A hidratação desse alceno aqui, ó, a água catalisada por ácido. Às vezes a simbologia pode vir a fórmula do ácido, pode vir só o H+ aqui embaixo. E aí o que acontece é o quê? Escreve a água HOH, use essa ferramenta didática, isso é uma ferramenta didática, isso aqui não é química especificamente, por favor, tá, gente? Aí aqui, o que é que eu faço quando a fórmula está de linha? Para você não errar, coloque os carbonos, complete o hidrogênio. Esse carbono não precisa de hidrogênio. Esse só precisava de um. Aqui você sabe tem um CH3, aqui tem um CH3 e aqui tem um CH3. Agora use a regra de Markovnikov. O hidrogênio vai para, quebra a ligação π, vai para o carbono mais hidrogenado, porque entre esse carbono que tem um hidrogênio e esse carbono que não tem hidrogênio, esse é o mais hidrogenado. E a hidroxila vem para o carbono menos hidrogenado. Qual é o produto dessa reação? CH3, né? CH3. E aqui, ó, olha onde é que está a hidroxila, onde ela entrou. Esse é o produto dessa reação. Aqui ficou CH2, aqui ficou CH3, aqui entrou a hidroxila nesse carbono, OH, deixa eu melhorar aqui. Aqui está o CH3 de cima, aqui está o CH3 do início. Esse é o álcool formado. É evidente que a importância dessa reação é porque a hidratação de alcenos leva à formação de álcoois. E os álcoois são substâncias orgânicas bastante importantes, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula. A partir de agora, cabe a vocês darem uma aprofundada. Vocês podem voltar a outros momentos da aula, revisitar o conteúdo. Se quiserem rever o mecanismo, vocês adiantam o vídeo, voltam o vídeo. Mas eu penso que a aula como está apresentada vai ajudar bastante vocês. Se vocês gostaram, compartilhem esse vídeo, dê um like aí, dá uma força para o nosso canal, para que o algoritmo comece a fazer essas aulas circularem aí pelo Brasil afora. Um abraço, gente. Obrigado pela atenção.